47ª edição do Festival de Cinema de Gramado e nós vamos falar sobre Bacurau. Pois é, eu tô aqui com a Bárbara Collen, tá certo, Collen. né? Collen. Bárbara Collen, prazer em conhecê-la, né? E parabéns pelo filme. Obrigada. Filmaço, cara, assim. Eu tava até conversando antes com o Kleber e tava difícil não entrar em detalhes no filme e também não adiantar muita coisa porque eu ainda quero fazer a crítica. E é muita coisa que fala sobre o filme. O seu personagem, inclusive, ele é, vamos dizer assim, o primeiro personagem que aparece, assim, logo de cara. Como é que você identifica a sua personagem? Qual é, vamos dizer assim, a âncora desse personagem dentro dessa história? O que ele representa? Eu acho que o maior desafio de falar de Bacurau é porque é tão complexo tudo, né? É uma história tão cheia. É difícil definir a Teresa por um ponto, assim. O que eu digo, que eu tenho pensado, assim, ontem depois de ver o filme, assim, eu fiquei pensando que Bacurau realmente é a história dessa comunidade. E cada personagem, ele tá em relação, ele se faz, né? Em relação dentro daquele todo, assim. Então, não consigo definir Teresa sem dizer que ela é neta de Dona Carmelita, que é essa matriarca da cidade, sem dizer que ela é filha de Plínio, que é esse grande educador. Então, eu acho que o mais... A questão forte da Teresa, assim, é porque ela é alguém que está chegando de fora, né, de Bacurau. E aí... Mas ela vem de fora, mas mesmo assim ela não é uma estrangeira naquele lugar. Aquilo é o lugar dela. E ela volta para poder realmente se reunir com essas raízes, assim, para ser parte de novo, né? E essa figura do estrangeiro é muito forte, inclusive, né? Assim, do entendimento da outra pessoa como um estranho. E ela não é vista dessa forma pelos seus, porque né? ela é, né? Bacurau é a essência dela. Ela é pertencente àquilo, como todas as outras pessoas. Eu acho que a questão é que ela funciona um pouco como esse olhar, né, que vai guiando o olhar do espectador, assim, desse olhar de fora, mas nunca como uma forasteira, né? Exatamente. Ou nunca como entra para trazer novos conflitos. Eu acho que não, ela entra e ela entende aquela necessidade de pertencer e de estar junto das pessoas e de atuar junto das pessoas. Esse filme, assim, pra mim, eu senti pelo menos o que eu consegui captar, porque, como eu falei, a gente lê a sinopse, ela dá uma ideia, quando eu tive que ter uma ideia um pouquinho melhor quando eu li uma crítica de Cannes, e aí quando eu assisti eu vi que não tinha nenhuma das duas coisas englobava tudo que estava acontecendo ali, né? Mas, assim, o que eu acho que ficou bem patente, pelo menos pra mim, foi a questão da resistência, da persistência, da memória e da história, né? Eu vi logo no começo tem aquela imagem da escola destroçada, dos carros, como se fosse um abandono, aqueles caixões na estrada. Como é que você identifica esse filme, ainda mais no momento, né, como a gente está agora no país? A abertura do festival foi uma abertura bem politizada, o filme é bem politizado. Como é que você identifica esse filme hoje nesse contexto? Eu acho que o Bacurau é uma obra do seu tempo, sabe? É uma coisa que eu valorizo muito no filme, que me deixa muito feliz, é de ver o quanto que essa história é de hoje, e não só de hoje no sentido do momento presente, mas fala desse tempo que a gente está vivendo, fala da memória, fala de Brasil, assim, tem todos esses elementos muito fortes, e eu acho que uma obra ganha muito valor quando também propõe maneiras, né? E eu acho que Bacurau tem isso muito, a construção dessa imagem, dessa sociedade, que é uma sociedade que realmente consegue funcionar, que tem um sentido comum muito forte, que tem valores como educação, como cultura, como um museu ali, que é presente, que não é uma coisa esquecida, que é parte viva. Então eu acho que é um filme que também propõe novas maneiras de se estar junto, né? De se reunir para resistir. Sabe? Não é uma história que só aponta problemas ou só aponta, né, a questão da violência ou da repressão, que é muito forte e é necessária, mas também ao lado disso você está entendendo e conhecendo e amando aquela comunidade que está te trazendo novos instrumentos para poder ver esse mundo que a gente está aqui agora também. Né? A gente está falando bastante, né? O filme, eu falei quando foi com o Kleber, ele falou que esse filme já está numa estrada aí de quase 10 anos, que ele está, né, pensando, mas
por incrível que pareça, a história parece estar falando de hoje, do que está rolando hoje, especialmente em relação à cultura, à arte, e a gente fala muito sobre a questão da memória, né? Como é que você vê esse filme hoje no contexto de Brasil e principalmente essa questão da cultura em si, do resgate da cultura e da educação? Porque, como eu falei, aquela imagem da escola no começo e que as crianças vão para outro lugar como se fosse um lugar sendo abandonado e no final tem aquele museu que guarda, acho que o grande segredo da cidade, é o grande segredo da sociedade. A grande força, né? É a grande força daquele lugar. Acho que a gente está vivendo um tempo muito estranho, em que as palavras estão perdendo sentido, né? Como as pessoas, a gente está vivendo um momento de auto-verdade, então essa pessoa fala, essa blusa aqui é preta, ela não é vermelha, e aí você aceita isso, porque não existe, mas parece que não tem mais parâmetros, né? É tipo essas verdades declaradas. E eu acho que em momentos como esse, e que a gente está ali na beira de violências extremas, né, e de uma falta de comunicação, não existe comunicação entre as pessoas, está difícil de conversar, porque você fala A, a pessoa entende B, e da discussão vira C, sabe? Você já não tem mais ponto comum para nada. Nesses momentos, eu acho que é onde a gente mais precisa da cultura. Porque a cultura é o que apalabra as pessoas, a cultura é que dá o sentido comum, assim. Que é o que vai possibilitar a construção. E eu li um artigo muito interessante da Eliane Brum, que ela falava que a cultura é a construção desse sentido comum no fazer comum. Então, eu acho que Bacurau é muito esse sentido. A gente estava uma equipe gigante, aquelas pessoas reunidas nesse fazer comum, assim, cada um com sua função, com seu trabalho, para construir essa obra que vai dizer também desse comum. E eu acho que é só assim que a gente vai conseguir resistir agora. Realmente retornando a alguns valores e colocando as palavras e colocando pontes entre as pessoas, sabe? É a única maneira de tentar ter algum alento. Eu ia te fazer uma pergunta agora, mas você acabou de dar a resposta para mim. Então, eu só vou fazer uma outra pergunta de outra coisa. Uma coisa que eu fiquei, assim, especialmente relacionada ao seu personagem, porque tem uma visão, em alguns aspectos, até um tanto surrealista, né? Daquele lugar. E depois a coisa fica muito crível. Eu tô tentando não... tá bem difícil, vocês não estão entendendo, tá muito difícil não entrar em spoilers. Tá muito complicado. Mas assim, a gente tem essa sensação dessas forças estrangeiras chegando e como elas, ao mesmo tempo, a gente tem uma observação de nós, né, latinos, né, quando é visto por fora, como se nós fôssemos uma coisa alienígena. E eles entram como se fosse também uma coisa meio alienígena. Como é que você vê essa representação desse alienígena na nossa sociedade? É uma coisa de menos valor, assim, né? Mas uma coisa que eu quero responder dessa pergunta é que eu acho que Bacurau não é simplesmente em relação de estrangeiros com o Brasil. Eu acho que é a relação das pessoas que não entendem as minorias, sabe? De qualquer um que chega para... É uma visão alienígena, de certa forma. Assim, uma visão que não se interessa pelo outro. E aí, quando não tem interesse pelo outro, você reduz ele a nada. Você acha que você pode dispor dessas vidas porque ele é inferior, mas é porque realmente você não se interessa. E eu acho que isso é onde você rompe com o humano, é onde você rompe com qualquer sentido de humanidade mesmo, de reconhecimento de pessoas. E isso pode acontecer tanto com estrangeiros brasileiros quanto aqui dentro também. Então eu não tô louco, eu acho que eu entendi, assim, eu acho que eu captei essa mensagem. Bárbara, muito obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo filme. Obrigada. Manda uma mensagem, por favor, pro pessoal do Cinepop, te convida para ver o filme. Gente, é isso, eu acho que Bacurau é um filme extremamente necessário, é um filme forte, uma história muito interessante. Então vejam, vai ser um bem, né, que a gente faz para poder ver esse filme pra gente. Pois é, a gente está aqui encerrando a 47ª edição do Festival de Gramado. Valeu, galera, e continue com a gente até o dia 24. Tchau, tchau.